Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar ao Espírito Santo. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, a bom caminho conduzi-me, Maria, minha mãe, protegei-me, com Jesus abençoai-me, de todo mal, de todo perigo, de todo engano, resguardai-me. Amém. Estamos aqui, irmãos e irmãs, neste vídeo. Esse terceiro tema será o Espírito Santo na Sagrada Escritura. O vídeo passado foi um pouquinho tenso, não é? É muito tenso falar do mistério da Trindade. Então agora vai ficar uma linguagem mais fácil para nós. Amém? Então vamos ver aqui sobre a Sagrada Escritura. Então é muito fácil, é importante nós percebermos que Deus, a Trindade Santa, vai se revelando de forma progressiva na Sagrada Escritura. Nós vamos ter a plenitude da revelação da Trindade Santa somente no Novo Testamento, com Jesus. Isso é uma verdade, ok? E não podemos esquecer que no mistério da Trindade, as três pessoas, elas agem juntamente. Não existe o tempo do Pai, o tempo do Filho, o tempo do Espírito Santo, não. Cuidado, isso é uma heresia, hein? Sempre quando um age, todos estão agindo, ok? Essa é a primeira verdade que você tem que estar no seu coração, ok? Então, quando o Pai cria, o Pai é o Criador, a propriedade do Pai. O Pai é o Criador, mas o Filho está agindo, o Espírito Santo. O Pai, quando cria, ele olha para o Filho, ok? E o Espírito Santo também está presente. A gente já vê isso no primeiro capítulo de Gênesis, não é? O Espírito parava sobre as águas, o Pai, Deus que é Pai, disse. Disse é o quê? Significa o verbo. Quem é o verbo é o Filho. Então, tudo que o Pai cria é através do Filho, também na ação do Espírito Santo. Eu estou falando uma linguagem patrística, tá bom? Para nós entendermos isso. Então, no começo já percebemos a Trindade. Quando Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança, façamos não está no singular, façamos está no plural. Esse façamos, segundo os padres da igreja, é a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ok? Por isso que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. A imagem do Filho, que eu já falei para vocês, ok? Já estava no coração de Deus a encarnação do Filho, do Verbo. E quando Deus cria Adão do barro, o homem do barro, Deus sopra o Espírito, o Nefesh, o sopro da vida. E também diz que o Espírito parava sobre as águas. Então acontece assim. Isso é fundamental nós entendermos, para não cairmos em erros teológicos e doutrinais. Nas manifestações da Trindade, no Novo Testamento, nós vamos perceber isso claramente, ok? Nas cartas paulinas, claramente, vamos perceber toda essa realidade. Então vamos para o tesouro da divina revelação, ou seja, a palavra de Deus, ok? Então, primeiro, o Antigo Testamento. Como eu já falei, não aparece claramente o mistério da Trindade no Antigo Testamento. Aparece de forma embrionária, essa é a palavra certa, como um embrião, ok? Lógico, nós olhando para o evento de Abraão vai acolher 3 personagens misteriosos, 3 anjos. Ali, segundo a tradição da igreja, os padres da igreja, ali é a Trindade. É o mistério da Trindade. Mas assim, de forma embrionária, ok? Vamos então para o Espírito Santo. Então, a expressão hebraica, Ruá, Yahvé, Espírito de Deus, então já encontra na Sagrada Escritura. O nome do Espírito Santo é Espírito de Deus. Ruá, sopro, vento, ok? Já encontramos. É esse vento impetuoso também que vem em Pentecostes, a gente consegue conseguir. Esse vento que também significa a manifestação de Deus. Elias sente uma brisa suave. O que é a brisa suave? É um vento suave. E também esse vento é o quê? É o princípio da vida. Quando Deus cria Adão, Deus soprou sobre as narinas o sopro da vida. Esse sopro, que é o sopro vital, por isso que quando a gente morre, é o último suspiro, depois nós vamos perder a vida, ânima, a vida vem de ânima, alma,
ânima, vida. Então, nesse sentido, que o Espírito Santo também é o princípio e sopro da vida. É o Deus que nos vivifica, o Espírito Santo. Essa é a primeira realidade. Finalmente, sentido mais amplo, o sopro criador, o vento de Deus, que faz sair o mundo do nada. Olha que bonito, então, segundo esse padre. Então, o sopro de Deus que faz com que aconteça a criação do nada. Ex nihilo, se eu não me engano em latim, né? Deus cria do nada, o Deus Pai Criador. Segundo lugar, sobre Ruá, o sopro de Deus. Vamos ver, nós vamos perceber alguns fenômenos também na Sagrada Escritura sobre essa dimensão do vento. Como é forte esse símbolo do Espírito Santo, né? Por esse Espírito, vento, Ruá. Tais são principalmente a arte dos obreiros do tabernáculo, o poder de governar ao povo recebido por Moisés e transmitido por eles aos anciões e a Josué, a força do guerreiro, o valor dos libertadores de Israel, sobretudo a inspiração profética. Então, nessa dimensão toda, nesses fenômenos exteriores na história da salvação, quando ungir alguém ali, também percebemos, de certa forma, que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Ok? Os chefes, os sacerdotes, os profetas eram ungidos pelo Espírito de Deus. Ruá Yahvé. Depois, terceiro lugar, Ruá Yahvé nos mostra como sopro da santidade. Em que momento nós encontramos, segundo esse autor, que o Frei está lendo para vocês aqui, ó, Antônio Royo Martins, segundo o primeiro nome do Espírito Santo, tal como nós conhecemos, segundo este autor, está no Salmo 51. O canto de Davi, o Miserere. Aparece a palavra Espírito Santo, ou seja, o sopro de santificação. Senhor, não retireis de mim o vosso Espírito. Ele nos fala isso. Davi, então, o espírito de santidade, já encontramos aqui nesse salmo, um espírito de retidão, um espírito de paz, quando Davi comete um pecado gravíssimo, não é? Então, aqui já percebemos no Salmo 51 a palavra Espírito Santo de Deus, de forma embrionária, ok? E, finalmente, Espírito de Yahvé, ou seja, a dimensão messiânica, que seria o que isso? Seria o Espírito Santo derramado nos tempos messiânicos, no tempo de Jesus. Nós podemos até abrir a palavra de Deus se você quiser. Joel 3 fala sobre isso. O próprio Isaías, se eu não me engano, Isaías capítulo 11, fala sobre o Espírito. Vamos ver se eu acho aqui. O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Então nós já encontramos toda essa realidade na Sagrada Escritura. Depois procuremos a Isaías 11, que nos fala sobre o espírito. O ramo sairá do trono de Jessé, é o Messias. Um repento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Deus. E no temor de Yahvé estará a sua inspiração. Olha, inspiração, que eu falei para vocês antes. O Espírito Santo é a inspiração do Pai e do Filho. Então aqui nós já encontramos essa dimensão do Espírito Santo. Espírito do Senhor, no tempo messiânico. Então aqui já percebemos no Antigo Testamento o Espírito Santo, ok? Vamos para o Novo Testamento. É aqui onde aparece a plena revelação do Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, São João Batista, sobre Maria, o mistério da encarnação do Verbo. A sombra do Altíssimo virá sobre ti. Pelo poder do Espírito Santo, não é que fala o anjo Gabriel à Virgem Maria. Depois São João Batista é santificado pelo Espírito Santo. O próprio Zacarias, o próprio Simeão. Então nós já percebemos na infância de Jesus fortemente a revelação do Espírito Santo. E ainda sobre Jesus. Jesus tem sobre si o Espírito de Deus. É movido por ele, arrastado
por seu dinamismo, com a plenitude que lhes confere, por sua dupla qualidade. Ele é Messias e ele é Filho. Então, aquilo que nós vemos no mistério do batismo de Jesus. Ele é o Messias, ele é o ungido do Pai. Ele é aquele que vai salvar o povo do seu pecado. E tudo aquilo que Jesus vai fazer, realizar, o que? É pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E ele é o Filho. Ele é o Filho bem amado, no qual o Pai coloca todo o teu agrado. Então, e naquele momento, é o Espírito Santo que vem sobre Jesus. Então, pessoal, é claro a manifestação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento. A pessoa dele, ele é Deus, ok? Quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito Santo. Deus que dá a vida ao Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali está a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, para isso, não há dúvida para nós entendermos essa realidade. Se nós lermos o Atos dos Apóstolos com esse olhar espiritual, nós vamos perceber que o Espírito Santo conduzia a igreja primitiva. O Espírito Santo orientava a comunidade, exortava a comunidade, impelia para evangelizar. Nós vemos São Paulo falando, o Espírito Santo me pede para eu ir evangelizar. Então é uma pessoa, irmãos e irmãs. É uma pessoa, logicamente, no Novo Testamento o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus ele é ele que batiza no Espírito Santo. E no Novo Testamento é a permanência do Espírito Santo em nós. No Antigo Testamento era de forma provisória, por uma missão, por um tempo, por um rei. Então essa é a realidade. Se nós também olharmos o próprio livro de São João, capítulo 14, 15 e 16, ele fala do Espírito Santo ali. Ali é uma teologia do Espírito Santo. Ok? Então não há dúvida para nós compreender essa realidade. O próprio São Paulo traz a doutrina do Espírito Santo em Coríntios, capítulo 12 e 14. Finalmente, a fórmula do batismo ditada pelo próprio Cristo coloca o Espírito Santo em um plano igualmente com o Pai e com o Filho. Já vimos isso. Na Epístola Paulina também já vimos isso. Sempre São Paulo começa as cartas paulinas com a saudação à Trindade. Podemos pegar as cartas paulinas, ele fala a graça de Deus, o amor do Filho, a ação do Espírito Santo. O que nós rezamos na missa, depois do Pai Nosso, está aqui no Novo Testamento. E aí depois fala os protestantes. Não, onde está a Trindade na Bíblia? Está escrita a Trindade aí, meu filho. Agindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque os protestantes são nominalistas. Eles param na letra e não entendem o conteúdo. Não entendem o conteúdo. Então, esses dados fundamentais nos proporciona na Sagrada Escritura acerca da pessoa do Espírito Santo. E na tradição cristã, fonte legítima da divina revelação, igualmente bíblica, nas devidas condições. Ou seja, irmãos e irmãs, isso já percebemos que através da Sagrada Escritura nós podemos conhecer o Espírito Santo. O próprio Evangelho de São Lucas, ele é o evangelista do Espírito Santo. Então, qual fonte nós podemos conhecer o Espírito Santo de forma prática, irmãos e irmãs? Na Sagrada Escritura. Que bonito. Na pessoa de Jesus que nos revela o Espírito Santo. Olha, Atos dos Apóstolos, pessoal, ali a gente vemos ali uma igreja carismática. Uma igreja que amava, tinha intimidade com o Espírito Santo, fazia prodígios, milagres. Então vamos beber na fonte da Sagrada Escritura toda a revelação de Deus para nós, que é o Espírito Santo também de Deus. Nós amamos muito o Pai, nós amamos muito o Filho, mas nós conversamos muito pouco com o Espírito Santo, porque talvez nos falta o conhecimento bíblico sobre o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, como é fundamental, quem falava pelos profetas era o Espírito Santo. A Bíblia é a inspiração de Deus, é o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Então faça essa experiência maravilhosa. Leia, faça esse propósito, leia a Sagrada Escritura na ótica do Espírito Santo, o Novo Testamento de forma especial. O próprio São Paulo, gente. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ok? Eu estou tentando ser sintético para me citar no pensamento do autor. E é isso. Vamos receber a bênção de Deus
Não esqueça, deixe o seu comentário, ok? Compartilhe, deixe o seu like para crescer o canal dos Freis, mas também o canal da paróquia. Eu sou pároco da Nossa Senhora do Carmo. Ajude também o nosso canal da nossa paróquia a crescer. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.